Boa tarde a todos. Então, vou estar aqui junto com a doutora Raquel, nós vamos fazer um pequeno jogral. Então, na mesma apresentação, nós vamos estar falando juntos aqui, e a ideia é trazer alguns conceitos, né, e tentar sanar algumas dúvidas em relação ao manejo e conduta dentro do paciente com suspeita de dengue. Boa tarde, pessoal. Gostaríamos de dizer que a gente vai tentar fazer de uma forma bem dinâmica para não ficar maçante esse assunto tão importante. E no chat, vocês já podem ir colocando todas as perguntas. No final, a gente vai abrir para discussão, mas já, à medida que for surgindo as dúvidas, se vocês quiserem no YouTube, já deixando as perguntas. Nossa equipe está com o chat aberto e vai responder, e vocês não estranhem, porque não conseguimos... Tá, beleza. Então, tá logado, o Vetores vai responder. DVTTP. Então, é isso. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o manejo, conduta do paciente de dengue. O nosso foco não vai ser muito em cima da vigilância. Então, basicamente, é no manejo do paciente. Enquanto a gente não consegue dar conta do vetor, né, com a eliminação de criadores, não consegue dar conta realmente de como interromper a transmissão, é importante que a rede de assistência, né, os colegas médicos, enfermeiros, estejam atentos de como conduzir, de como acolher esse paciente, né, porque nesse período de epidemia que nós estamos vivendo, né, a rede de assistência está bem sobrecarregada, e a ideia é tentar identificar os casos que possam ter uma evolução desfavorável e assim evitar o óbito. Então, a primeira coisa que o médico tem que estar atento, né, é na definição de caso. Né, quando que eu vou suspeitar de dengue? Então, a dengue começa com uma febre alta, né, de início súbito. O paciente sabe exatamente quando começou a febre. Ela costuma ser autolimitada de no máximo 7 dias. Pode, às vezes, geralmente dura menos que isso, pode durar um dia a mais, mas na média fica em torno de, no máximo, 5 a 7 dias. Mas, além da febre, ela vem acompanhada de 2 outros sintomas. Da cefaleia, do reto orbitário, mialgia, atralgia, prostração, náusea, o exantema, quando está presente, ele pode ser pruriginoso ou não. Né? Então, são 2 outros sintomas além da febre alta. Só que, assim, o que vocês conhecem que passa febre e esse desconforto são várias doenças. E aí, como é que o médico vai desconfiar de que aquilo, ou suspeitar que aquilo realmente possa ser dengue? E aí vem a importância de uma história epidemiológica. E nesse momento que esse paciente chegou, o município está vivendo uma epidemia de dengue, ou ele veio de um outro local, né, de um outro município, onde lá esteja circulando dengue. Né? Lembrando também que as crianças, elas não conseguem reclamar de dor de cabeça, dor no corpo, elas choram. Né? Então a criança vem com febre, choro e alguns outros desconfortos. Não começa a aceitar a alimentação, pode ter episódio diarreico. Né? Então as crianças têm uma abordagem um pouco mais complicada, às vezes, para o médico generalista. E o pessoal sempre pergunta, existe dengue sem febre? Tem. Só que ela não preenche a definição de caso suspeito. Então fica difícil, tanto para o médico como para a rede de vigilância, identificar esses casos. Então o médico consegue identificar os casos de dengue severa, os casos de dengue leve, ou dengue que antigamente chamávamos de dengue clássica, e aí gera notificação. E essa notificação chega até a rede de vigilância. Né? Mas os casos subclínicos ou assintomáticos, eles não conseguem ser captados. Então, na prática, aqueles municípios que estão vivendo uma transmissão de dengue nesse momento, a gente pode dizer que para cada caso confirmado, deve ter uns 10 que passaram sem ser percebidos, sem serem captados, nem foram procurar assistência ou não foram notificados. E aproveitar, só para fazer um comentário, que dengue, esses pacientes que chegam com dengue para serem atendidos na unidade de saúde, são pacientes que estão muito sintomáticos. Porque estão subclínicos, estão assintomáticos, eles não procuram unidade de saúde. E aí é importante que tanto o médico quanto o enfermeiro tenha clareza que sintomatologia é diferente de gravidade, o que a gente vai conversar mais para frente. Porque sintomáticos, todos esses, eles vão aparecer como sintomas, referindo dor, mal-estar, mialgia, mas isso não quer dizer que eles estão graves, né? O que a gente vai ver mais para frente. Então, como eu vou suspeitar de dengue numa gama de patologias que têm uma sintomatologia parecida? Né? E essa lista cada vez tem aumentado mais. Né? Então, apareceu o chikungunya, zika lá em 2015, 2016, febre amarela andou circulando no estado aqui em 2017, 2018, o sarampo que estava erradicado voltou a aparecer em 2019, 2020, e aí veio o Covid de 2020, 2021, né? E a gente sabe que a dificuldade que foi no começo de tentar distinguir dengue de Covid. Né? A gente vai tentar depois falar um pouquinho mais sobre isso aí. Então, a sugestão que a gente coloca para vocês, para tentar diminuir um pouquinho a grande gama de pacientes que cursam com febre e mal-estar, a gente sugere que vocês comecem a lidar com síndromes. Né? Então, quais são as doenças que cursam com uma síndrome basicamente febril, febre e exantema, febre, manifestação hemorrágica, febre, dor abdominal, choque, quadro neurológico. Então, você pode ver que a dengue, ela cursa, sua evolução clínica pode confundir com todas essas doenças. Então, quando a gente fala de arbovírus, são doenças transmitidas por vetor, no caso, o policídio, que é o mosquito. Né? Então, dentro das arboviroses, tem aquelas que cursam com síndrome articular, predominantemente articular, outras exantemáticas, outras com predominantemente quadro hemorrágico, né? Então, quadro neurológico. Então, dentro da arbovirose, também pode separar por síndrome para tentar facilitar um pouco o diagnóstico diferencial. Eu estou mostrando esse quadro aqui porque vocês podem ver que febre amarela, dengue e zika, eles estão no mesmo grupo de flavivírus. Isso vem nos alertar o quê? Quando nós pedimos sorologia para dengue, ela pode cruzar tanto com febre amarela como zika. Né? Chikungunya, a princípio, não é para cruzar, porque ela não é um flavivírus, é um outro grupo. Mas, infelizmente, com o método que nós temos hoje, né, para IgM, com o kit que é utilizado,
ele é muito sensível e pouco específico. Então, infelizmente, ele também tem cruzado com dengue e vice-versa. Eu coloquei hantavirose ali embaixo. A hantavirose não é um arbovirus, é transmitido por inalação de dejetos de roedor silvestre, mas ela cursa com febre, dor de cabeça, dor no corpo, também faz hemoconcentração, com plaquetopenia, né? Então ela entra no diferencial de dengue. Então, para tentar também facilitar um pouco mais como eu suspeitar de dengue. Então, além de trabalhar com vigilância sindrômica, também sempre perguntar para o paciente que ambiente que ele frequenta, né? Então, existem doenças próprias de ambiente urbano, ambiente periurbano, rural, ambiente silvestre. Para cada ambiente desse, existe uma doença que circula nesses locais, né? Então, é importante tentar separar se é uma doença de ambiente urbano ou de ambiente silvestre. E ter o conhecimento epidemiológico do que acontece no seu município é muito importante para você suspeitar. Se você não sabe se é um município que está tendo caso de dengue, como que você vai colocar na sua lista ali de diagnóstico diferencial que esse paciente que tem fibromialgia e cefaleia pode ser um caso de dengue? Se você não sabe se no seu município circula doença de Chagas, como que você vai colocar como hipótese diagnóstica? Então é importantíssimo entender o que é prevalente no local onde você trabalha para ajudar nessa diferenciação e na condução do caso. E além de perguntar onde ele trabalha e onde ele mora, não esqueça de perguntar a atividade de lazer. Então, de repente, ele trabalha ou vive no ambiente urbano, mas a atividade de lazer dele é dentro do ambiente silvestre. E aí tem as doenças próprias desse ambiente. Então, para a gente começar a entender assim, por que o paciente com dengue ele agrava, né? Por que ele pode evoluir para forma severa e, infelizmente, ir a óbito. Então, a gente diz que numa epidemia de dengue, infelizmente, 3 a 5% dos casos podem ter essa evolução desfavorável. Isso ocorre naqueles pacientes que já tiveram contato com outro sorotipo de dengue. Só alertando que hoje no Paraná, nesse quadro epidemiológico de 2023-2024, está circulando os 3 sorotipos de dengue no estado. Então, aqueles pacientes que já tiveram contato com algum sorotipo de dengue no passado, infelizmente, tendo contato com um novo sorotipo, alguns podem ter essa evolução desfavorável. Então, quem teve contato já com o sorotipo 1, nunca mais vai ter dengue 1, mas está suscetível aos demais sorotipos. E aquele anticorpo específico contra a dengue 1, ele não neutraliza um outro sorotipo. Pelo contrário, ele facilita a entrada do macrófago desse complexo antígeno anticorpo e libera a produção de citocinas, trazendo interleucina, fator de depósito tumoral. E essas citocinas fazem o quê? Eles aumentam a permeabilidade vascular. No que eles aumentam a permeabilidade vascular, começa a perder líquido para o terceiro espaço, ou para as cavidades naturais que nós temos. Se nós perdemos líquido do terceiro espaço, a parte sólida do sangue, então o hematócrito, ele começa a aumentar. Então eu perco líquido para o terceiro espaço, com isso eu tenho diminuição de volume, e aí na dengue severa eu tenho hipotensão, que se eu não intervir, evolui para choque, e eu tenho uma hemoconcentração. Esse é o paciente com a fisiopatologia típica da dengue. Hipotensão por hipovolemia, por perda de líquido para o terceiro espaço, e uma hemoconcentração. Então, infelizmente, hoje, na prática, uma vacina que é amplamente usada na rede pública, que possa atender a grande maioria da população, hoje na prática não temos ainda. Espero que chegue logo, mas no momento ainda não temos uma vacina que vai ser usada amplamente na rede pública. Medicação específica contra o vírus da dengue, como tem para algumas outras viroses, tem estudo já bem avançado, mas não temos ainda uma medicação específica. Então, a gente não consegue evitar essa formação de antígeno anticorpo. Uso de corticóide, depois que já iniciou os sintomas, ou seja, já foi formada essa reação antígeno anticorpo, o corticóide não tem ação. Então, o corticóide nessa fase também não tem eficácia, só aumenta a chance de ter efeito adverso da medicação. Então, o que nós podemos fazer para evitar essa produção de citocinas? A gente não consegue evitar, mas nós conseguimos diluir essas citocinas. Como é que ela é diluída? Através da hidratação. Por isso que é importante o médico não falar apenas tome bastante líquido. Cada paciente tem sua área corporal. Então, para que essa medida de hidratação tenha uma eficácia, né, ela deve ser feita por quilo de peso. Cada paciente, dentro do seu porte físico, vai receber uma quantidade determinada de líquido para tentar diluir essas citocinas. E aí a ideia é que essa evolução desfavorável seja uma forma mais branda. E não vá tão severamente com uma forma grave. Naqueles pacientes que já, infelizmente, entraram no quadro de dengue severa, também a hidratação. Que a ideia é repor esse líquido que ele perdeu por terceiro espaço. Falando aqui da fisiopatologia, é um bom momento para a gente ter 2 conceitos. Uma é que a dengue é uma doença viral com invasão celular. Isso faz com que a doença seja muito dinâmica. Nosso papel, então, como equipe de saúde, sempre reavaliar o paciente em toda consulta que ele passar por nós e não levar aquela estratificação da primeira consulta, porque a doença ela vai mudando de fase ao longo do tempo. E uma outra coisa, um outro conceito que é importante termos nesse momento, é que, como o Enéas falou, o que se tem aqui nesse momento é extravasamento de líquido, né? Em 2013, a OMS, devido a uma confusão que estava sendo feita na ponta, ela mudou a classificação e a terminologia do que a gente faz em relação à dengue. Atualmente, não desde 2013, né, para ser mais específico, não usamos mais o termo dengue clássico e dengue hemorrágica, porque uma dengue, para ser grave, como o Enéas mostrou aqui, demonstrando a fisiopatologia da doença, não precisa ter um sangramento, de fato. Se tiver um extravasamento de líquido, já é o suficiente para a cavidade, já é o suficiente para ela ser uma dengue grave. Então, essa terminologia de dengue hemorrágica, ela não é usada mais desde 2013, e o que falamos hoje é que temos dengue sem sinais de alarme, com sinais de alarme ou dengue grave. E aqui a gente já pode começar a alertar os colegas médicos, né? E nesse paciente que perde volume para o terceiro espaço e começa a começar com hipovolemia e hipotensão. Se essa hipotensão se tornar prolongada, ou seja, passar por 1, 2, 3 dias, né, isso aumenta a chance de ter depois coagulação intravascular disseminado, choque refratário e aparecer os sangramentos importantes. Outro lembrete também, a PA convergente, o pensamento da pressão arterial, ela precede a hipotensão e o choque.
Então, a convergente, ela torna-se também um sinal de alarme na dengue. Por isso que é extremamente importante a aferição da PA todas as vezes que o paciente for atendido. Não existe você manejar um paciente com suspeita de dengue sem fazer a aferição da pressão arterial. Esse quadro é muito importante para o médico, assim, na hora de abordar o paciente, ele entender em que fase que esse paciente está. Então, no começo, quando o paciente tem aquela febre de início súbito, né, com um desconforto no corpo, é o que gera maior demanda para atendimento, porque são esses que acabam procurando a unidade básica de saúde ou o pronto atendimento, sobrecarregando o serviço. Enquanto ele está nessa fase, ele está lá tenso, reclamando do atendimento, mas ele está vivo. Né? Enquanto ele está nessa fase, ele está bem. E é a fase que mais demanda atendimento. Por isso que é importante, no atendimento desse paciente na primeira vez, explicar para ele a dinâmica, como é que funciona a doença, como é que ela se comporta. Porque senão esse paciente vai vir 2, 3, 4 vezes no mesmo serviço de atendimento. Né? E isso acaba sobrecarregando. Então, converse com os pacientes de vocês e explique como é a evolução da doença. Isso evita que ele venha de forma desnecessária. Porque quando que ele tem que vir? Quando a febre abaixa. Então, é diferente de outras doenças, como pneumonia, uma pielonefrite, né, onde a persistência da febre aponta que o tratamento está desfavorável, não está na forma que nós gostaríamos que fosse. Na dengue, ao contrário. Na deterferescência, quando a febre cede, e aí, principalmente quando tem a queda brusca da temperatura, às vezes quando até cursar com hipotermia, ali inicia a fase crítica da doença. É ali que a dificuldade começa. Por que ele cessa a febre? Porque está terminando a fase de viremia. Por que está terminando a fase de viremia? Porque começou a produção de anticorpos, no caso aqui do IgM. No que ele produz de anticorpo, ele pode ter aquela reação dos lados que nós mostramos anteriormente. Então, essa é a fase crítica da doença. Geralmente, ela cursa em torno do terceiro, quarto, quinto dia. Os colegas têm percebido no atendimento desse período epidemiológico especial que essa fase crítica tem se adiado um pouco mais, tem acontecido às vezes no quinto, sexto dia. Mas, na média, ela costuma acontecer no terceiro, quarto dia, que coincide com o término da fase de viremia. Passada essa fase crítica, vem a fase de recuperação, que é a sugestão até que, além desse nome, seja conhecido também como fase sorológica, porque não necessariamente porque está na fase de recuperação quer dizer que o paciente está indo bem. A maioria realmente está indo para a evolução para a cura, mas nessa fase pode acontecer outras complicações, principalmente nos idosos, como a pneumonia pós-dengue, o paciente jovem cursar com síndrome de Guillain-Barré, ou quadro neurológico. Então essa fase de recuperação, na verdade, o nome seria então fase sorológica, onde eu tenho já a presença do IgM. Geralmente o médico, nessa fase febril, ele acaba pedindo um hemograma. Então, lembrando já nessa nossa conversa, o hemograma ele não confirma nem descarta a dengue. Ele apenas vai dizer em que fase que esse paciente está. Né? Quando inicia a fase crítica, muitas vezes a primeira coisa que o médico acaba observando, querendo ver, é a parte da plaqueta. Né? Então, por que acontece a plaquetopenia? Então, na maioria dos pacientes, o hemograma vem normal. E o hemograma normal não descarta dengue. Mas naqueles casos em que ocorre plaquetopenia, ela ocorre por quê? Então, o vírus se multiplica dentro da medula óssea. Então, eu tenho uma diminuição da produção de plaqueta. O vírus se multiplica dentro da plaqueta. Então, tem uma hora que essa plaqueta ela rompe. Na parede da plaqueta tem um antígeno muito parecido com o NS1 do vírus. Então, aquele anticorpo que vai contra o vírus também acaba indo contra a plaqueta. Tudo isso concorre, facilita para que haja uma plaquetopenia. E na fase crítica isso ocorre de uma forma abrupta, é uma queda súbita, que também é um sinal de alarme na dengue. Mas ela sozinha não confere um sinal de gravidade, a não ser que esteja abaixo de 50 mil, que já abre, a gente já fica muito mais atento, e abaixo de 20 mil já começa a ter chance de sangramento espontâneo. O que o médico tem que ver nessa fase, principalmente, é o hematócrito. Por quê? Porque quando o hematócrito começa a subir, é um sinal indireto de que pode estar perdendo líquido para o terceiro espaço. No que está perdendo líquido para o terceiro espaço, ele vai causar hipotensão e choque. Então, se o médico pedir um hemograma nessa fase crítica, muito mais do que a plaqueta, ele tem que estar atento para o hematócrito. Depois essa plaqueta sobe. Então, da mesma forma que ela tem uma queda abrupta, ela também sobe rapidamente. E aí volta ao normal. Então, o médico tem que estar atento na fase febril, né? Já orientar o paciente que na queda abrupta de temperatura ele tem que voltar para a assistência, né? E essa fase é que gera maior desconforto para o paciente e é que gera maior demanda para a assistência. Então, a gente sugere que vocês conversem com o médico e expliquem a evolução natural da doença para que não sobrecarregue tanto o serviço de atendimento. O principal é a fase crítica, onde tem uma queda abrupta da temperatura e aqui podem aparecer os sinais de alarme, né? E passada essa fase da fase crítica, vem a fase de recuperação, a fase sorológica, onde geralmente eu tenho uma melhora progressiva, né? E aí tem que ficar atento, porque se teve derrame cavitário, somado com a reabsorção desse líquido, mais o que eu infundir nele, eu posso ter um quadro de hiperidratação. Então eu posso ter complicações da hidratação, complicações do manejo da dengue, nessa fase que é dita fase de recuperação. O quadro neurológico, quando auxilia Guillain-Barré, ele costuma acontecer nessa fase sorológica. Então, a maioria dos pacientes, né, que tem a fisiopatologia natural da dengue, eles começam a perder líquido no terceiro espaço. Se eu perco plasma, eu também perco albumina, então eu tenho uma hipotensão, uma hemoconcentração e com hipoalbuminemia. E se eu não intervir, o paciente vai ter evolução para hipotensão, choque, e choque é refratário e acaba indo ao óbito. Por isso que é importante perceber essa evolução para intervenção rápida, porque esse óbito, quando acontece numa fase precoce da doença, na fase crítica, na fase terceiro, quarto dia. Né? O outro mecanismo que leva ao óbito na fase precoce seria hemorragia digestiva. Então, no paciente com fragilidade capilar pela dengue, plaquetopenia, e o paciente já tem uma história de úlcera péptica, ou está em uso de anti-inflamatório, esse paciente pode ter uma hemorragia digestiva importante e choque e acaba indo ao óbito. Então, são mecanismos que ocorrem numa fase precoce. Infelizmente,
ou felizmente, não sei, mas a maioria desses mecanismos vocês estão conseguindo perceber e vocês estão conseguindo intervir. Vocês, na maioria das vezes, vocês conseguem interromper o mecanismo e interrompem a evolução para o óbito. A grande maioria dos nossos óbitos hoje, na verdade, é um óbito tardio. É naquele idoso que tem comorbidade, que já não convive bem com a sua comorbidade, pacientes frágeis, e aí quando aparece a dengue, ele acaba complicando mais ainda. Né? Então, onde eu sei que evolui com pneumonia pós-dengue, acaba evoluindo para sepsis, é uma certa acidose diabética. Então, são pacientes que já são fragilidades e a dengue faz com que essa doença de base descompense, mas o mecanismo de a causa básica da dengue, da doença, continua sendo a dengue. Esse óbito tardio geralmente ocorre depois do 10º dia. Então, para tentar ajudar a diferenciar o de dengue com Covid. Então, na verdade, lembrando que a Covid não acabou, né, ela continua aí, o que diminuiu foram as formas graves, ela continua no mercado aí, e na época do auge da pandemia, houve muita dificuldade de separar a dengue de Covid. Né? Mas agora vocês já conseguem entender um pouquinho que dá para separar. Nas formas leves, realmente fica complicado. O paciente onde tem febre, dor de cabeça, dor no corpo, na forma leve pode ter uma certa dificuldade para separar uma coisa da outra, mas é forma leve. Né? Seja uma ou outra, o paciente vai ter uma evolução favorável. Mas na fase do paciente grave, isso vocês conseguem distinguir. Por quê? Porque na maioria dos pacientes que vão para a forma grave de dengue, como a gente citou, que ela ocorre numa fase precoce, ela acontece aí no 3º, 4º, 5º dia. Enquanto que se fosse Covid, ele ainda está naquela fase respiratória inicial, aquele com congestão nasal, estado gripal. Né? O Covid, quando complica, é lá no 8º, 9º dia, que aí começa a aparecer um desconforto respiratório mais importante. Mas se fosse dengue, nessa fase o paciente já está na convalescência, já está melhorando. Então, aonde o paciente complica é local diferente de dengue de Covid. Por isso é importante perguntar sempre quando começou os sintomas. Na dengue, na forma típica da dengue severa, a complicação pulmonar é derrame pleural, o derrame volumoso. Enquanto que no Covid, a lesão é infiltrado intersticial. Então, você consegue separar dengue de Covid na sua forma grave. E aí a primeira coisa que o médico tem que fazer, ou conduzir o médico, a enfermeira, na abordagem do paciente suspeito de dengue, é o estadiamento clínico. Não confundir achando que o estadiamento clínico é uma rotulação, é uma classificação, né? Não é isso. O estadiamento da dengue vai te dizer como conduzir esse paciente depois, né? Como manusear, e que medidas eu tenho que tomar em relação a esse paciente. Então, o grupo A é aquele paciente que não tem fragilidade capilar, seja espontânea, com petequias, ou provocado pela prova do laço. É um paciente que não tem hipotensão, não tem nenhuma manifestação hemorrágica espontânea e nenhum sinal de alarme. No grupo B, a gente vai falar mais detalhado daqui a pouco, no grupo B é aquele paciente que já tem uma manifestação hemorrágica leve, geralmente são petequias, ou caso você faça a prova do laço e ela dê positivo. Só lembrando, naqueles pacientes que já apresentam petequias espontaneamente, não precisa ser feita a prova do laço. Mas naqueles que não apresentam, a prova do laço é obrigatória para quê? Para saber se o paciente continua no grupo A ou ele avançou e está no grupo B. O grupo B também são pacientes em condições especiais. Então, é gestante, lactente, pacientes idosos e aqueles pacientes que têm comorbidade que já não convivem bem com a sua comorbidade. Né? É hipertenso que usa mais de um antihipertensivo, diabético tipo 2, mas que precisa também usar a insulina para tentar controlar a sua diabetes, mas que não tem sinal de alarme nesse momento. O grupo C é aquele paciente que já tem pelo menos um sinal de alarme. Tendo um sinal de alarme já suficiente para colocado nesse grupo. Tenha ele prova do laço positivo ou não, tenha ele algum sangramento ou não. E no grupo D é aquele paciente que tem hipotensão caminhando para choque. Enéas, acho que vale ressaltar aqui é que essa classificação de risco, ela foi instituída pelo Ministério da Saúde já há algumas décadas, né? E, de acordo com os estudos, é a melhor forma de condução dos casos de dengue, de suspeita de dengue. Não há como se manejar ter um manejo correto de um paciente se você não conseguiu fazer essa estratificação. Porque a estratificação serve como guia do que será feito, né? E como a gente disse anteriormente, pelo fato da doença ser dinâmica, não quer dizer que um paciente que foi estratificado no primeiro atendimento como grupo A, que ele vai carregar essa estratificação de risco por todos os dias da sua doença. Então, toda vez que o paciente for atendido, é necessário que se faça uma nova reclassificação para poder observar se a conduta, o manejo vai ser de fato mantido, como tinha sido prescrito anteriormente, ou se é necessário uma nova abordagem. Em questão de poucas horas, o paciente que está no grupo A, ele pode avançar direto para o grupo C e daí para o grupo D. Só ressaltar uma outra coisa, nos nossos serviços de urgência e emergência é muito utilizada a classificação de Manchester, né? A classificação da dengue, ela é uma classificação um pouco diferente porque ela está falando em relação ao que vamos fazer para manejo. Mas se vocês observarem nesse quadrinho que está aqui, no novo manual no novo manual de manejo do Ministério da Saúde, que ele publicou recentemente, ele faz uma relação entre o que é proposto como classificação de risco e o proposto como a escala de Manchester. Então, vocês podem ver aqui que no grupo A seria classificado como azul, o grupo B classificado como verde, o grupo C amarelo, que é aquele paciente que já entra direto, que não aguarda tantas horas para poder ser atendido, né? E o grupo D é aquele que já vai para a sala de emergência devido à gravidade. Então, a gente não classifica um paciente com suspeita de dengue como Manchester. A gente classifica na classificação de risco, mas para a questão de prioridade de atendimento, tem essa relação entre a classificação da dengue e a classificação de risco de Manchester. E se vocês perceberem ali, onde eu falei sinais de alarme, que colocaria o paciente como grupo C, ou os sintomas, os sinais do grupo D, que corresponde aos pacientes com sinais de choque, eles são comuns a várias doenças. Então, independente de ser dengue ou não, são sinais e sintomas de gravidade, independente de qual o diagnóstico esse paciente tenha.
E aí, quando você faz um estadiamento clínico, existe um protocolo, um fluxo que a gente vai conversar a partir de agora. Então, como conduzir os pacientes? Então, só lembrando, saiu agora esse ano, então, um manual novo de manejo clínico da dengue, né, que vem substituir ou vem somar daquela edição que o último foi de 2016. Aí nós sugerimos que vocês leiam os dois, né? Mas esse 2024, ele detalha melhor, detalha com mais atenção, com mais cuidado, para pacientes do grupo C e no grupo D, que é onde, infelizmente, estão correndo os óbitos. E aqui fica também um alerta, né, Enéas? Esse fluxograma, ele funciona quando ele é colocado em prática. Então, não tentem inventar novas formas de condução do paciente de dengue, porque às vezes o resultado ele não pode ser que não seja favorável. Seguindo a classificação de risco do Ministério da Saúde, o que é proposto no fluxograma, funciona. E a intervenção, quando ela é feita no momento oportuno, de fato é efetiva e conseguimos evitar casos desfavoráveis. Então, você, colega médico, você aborda um paciente com infarto, aborda um paciente com AVC, você segue um protocolo, né? E dengue também tem o seu próprio protocolo. E a gente vê, infelizmente, alguns colegas dizendo que dengue não tem muito o que fazer, é só tomar bastante líquido e sintomático, e não, isso está errado. Né? E, infelizmente, é por isso que o paciente acaba tendo uma evolução desfavorável. Então, dengue existe um protocolo, né? E a ideia é que esse protocolo seja seguido. Existe um aplicativo, né, da Prefeitura de São Paulo, que é o Sampa Dengue. Então, a sugestão, né, é que vocês baixem esse protocolo, ele é gratuito, funciona offline, e aí vocês colocando os dados que o programinha pede, ele já vai fazer o estadiamento e vai te ajudar na conduta e como hidratar esses pacientes, que exames são necessários. Então, é um aplicativo muito, muito bom e funciona offline. Então, o colega médico, quando pede o hemograma, muita atenção, o hemograma não confirma nem descarta a dengue, né? Nos pacientes que eu tiver acesso ao hemograma, eu tenho que visualizar o hematócrito para ver se está hemoconcentrando ou não, e a plaqueta vai dizer se o paciente está naquela fase de atividade da doença ou não. Né? É isso que a plaqueta serve. O leucograma ele varia muito, né? A maioria vai ter o leucograma normal, mas a gente vê vários casos com leucopenia, como as outras viroses fazem igual. Mas se for um paciente que esteja com dengue e também uma pneumonia associada, ele pode ter leucocitose. Então, o hemograma em si é para te ajudar a visualizar em que fase que esse paciente ele está. E diante de um hemograma normal, não descartar dengue, porque isso é muito mais comum de acontecer do que a gente imagina. Aqui só para citar um exemplo, tá? Então tem uma dengue leve, uma dengue praticamente oligossintomática, mas mostra a evolução certinha do hemograma. Então tem o primeiro, o exame de setembro, né, do ano passado, aí tem o hematócrito, o leucócito, as plaquetas, aí a paciente começou com febre, dor no corpo, foi pedindo hemograma, você percebe de uma forma leve, mas o hematócrito subiu. Os leucócitos baixaram um pouco e a plaqueta também, né? Isso em fevereiro. No início de fevereiro. No final de fevereiro, você percebe que o hematócrito voltou ao que estava lá em setembro, o leucócito também e a plaqueta também. Então, isso aqui é como se comporta o hemograma num paciente com dengue na forma leve. Mas se você olhar apenas o hemograma, você não vai se suspeitar nem descartar de dengue. Tá? Mas no paciente sabidamente suspeito de dengue, você consegue situar onde que esse paciente ele está. E aqui como se comporta, então, em termos de laboratório, né? Como interpretar o resultado de exame. No caso de dengue, o tempo todo nós vamos estar falando de paciente suspeito de dengue. Se vocês perceberem aqui, quando a gente fala em viremia, é uma curva. Então ele começa já na véspera do paciente começar a ficar doente e tem um pico ali no terceiro dia. E depois cai rapidamente. Então, se eu fosse procurar pesquisar o vírus, né, o principal dia, né, o melhor seria no terceiro dia, onde eu posso procurar pelo antígeno NS1 ou por biologia molecular. O IgM, a sorologia, né, ele começa lá no sexto dia, mas o pico dele é lá no 10º dia, e pode ficar por até 90 dias. Se vocês perceberem ali, a fase que está em rosa, que seria a fase crítica, a fase do paciente tendo uma evolução desfavorável, né, onde eu mais preciso de uma confirmação laboratorial, é onde está mais frágil essa confirmação. Por quê? Eu já posso ter o NS1 numa titulação que o método não pega, ou o IgM ainda não está num nível de titulação que o método consiga detectar. Então, onde eu mais preciso de um resultado confirmatório de laboratório, é onde eu não tenho. Né? Então, por isso, assim, o tempo todo nós vamos estar falando de paciente suspeito de dengue. Né? Lembrando que tem a questão da metodologia. Né? Então, nós temos o teste rápido e temos o outro, que é o imunocromatográfico, e temos o ELISA, que seria exame imunitário. Né? A maioria dos municípios, locais de atendimento, tem fácil, né, o teste rápido, somente o NS1. E aí entram algumas fragilidades que a gente precisa passar para vocês. Existem vários fabricantes de teste rápido, vários. Cada um com a sua quantidade de especificidade, de sensibilidade, isso varia de um fabricante para outro. O tipo da amostra também é importante. Então, alguns dispositivos, quando você coloca o sangue total, que a bula diz que pode ser usado, o sangue não corre, então ele não consegue corar a banda controle. Né? Teria que ser com uso de soro ou de plasma. O tempo de leitura do dispositivo é muito importante, tem que ser lido em 15 a 20 minutos. Se eu, por algum motivo eu atrasar essa leitura, alguns dispositivos podem corar, né, mais tardiamente. E aí, quando eu volto para ver o resultado do exame, posso ter um falso positivo ali. E outra coisa, como a gente citou ali, o resultado de laboratório, ele pode, na fase que eu mais preciso, dar um falso negativo. Então, a interpretação do resultado é muito importante. Né? Então, o exame negativo, ele não descarta um caso de dengue, especialmente na forma de dengue severa. Outra fragilidade também é que esses dispositivos, pela sensibilidade dele, eles podem cruzar. Com certeza, vários de vocês, colegas médicos, tiveram pacientes na época da pandemia de dengue, onde, por algum motivo, lá no 8º, 9º dia, pediram o teste rápido de dengue para descartar e aparecia NS1 positivo. Com febre já no 8º, 9º dia. NS1 não tem como dar positivo por dengue lá no 8º, 9º dia. É um exame, um teste cruzado.
né? Então, muito cuidado na interpretação do resultado de exame. Ele positivo, ele pode estar cruzando com outras patologias, e o negativo não descarta. O que nós da vigilância orientamos é que seja feito por método exame unissaio, que é o ELISA, né? Ou nos primeiros dias com o RT-PCR. Ali tem um estudo ali do Nogueira, de 1992, e já aponta lá que a maior eficácia para pesquisar, o melhor momento para procurar o IgM para dengue é a partir do 11º dia, onde o paciente já está bem, né? Então, não espere pelo resultado de exame para conduzir o paciente. Então, o que é importante quando a gente vai fazer a abordagem clínica desse paciente suspeito com dengue? Primeiro, ter firme essa hipótese diagnóstica. Então, a hipótese diagnóstica é dengue, mas qual dengue? Uma dengue sem sinais de alarme? Ou uma dengue com sinais de alarme? Ou uma dengue grave? Outra coisa, qual é a fase da doença que esse paciente se encontra? Por isso, é importantíssimo ter a informação do início dos sintomas, né? O dia do início dos sintomas, ele nos guia tanto para poder identificar essa fase que o paciente está e nos ajuda a pensar, se necessário, qual metodologia diagnóstica a gente vai pedir para esse paciente. E se a gente já sabe qual dengue que seria, né? Qual classificação que entraria, qual a fase da doença, agora é o momento de estratificar se ele se encaixa como grupo A, B, C ou D, para aí então ter a nossa conduta guiada pelo protocolo. Lembrando que a notificação é feita na suspeita clínica. Suspeitou, gera uma notificação. Não se espera confirmação, seja por método laboratorial, seja por teste rápido. Então, na suspeita já se notifica. E na suspeita a gente conduz o caso. Isso. A gente não aguarda resultado de exame laboratorial de nenhuma espécie para poder fazer a condução do caso. E no paciente que eu estou suspeitando de dengue, mas não descartei, por exemplo, uma outra patologia, uma pneumonia, alguma coisa assim, o manejo da dengue não interfere nessa outra suspeita de alguma outra doença. Então, no grupo A, né? Quem que é o paciente do grupo A? Esse paciente que não tem sangramento espontâneo provocado pela prova do laço, né? Não tem sinal de alarme algum, então é febre, dor de cabeça, dor no corpo, e metade dos casos aparece esse exantema, né? Não confundir exantema com petequias. O exantema é aquele que ele desaparece com a vitropressão, né? Com a pressão digital, quando você tira, ele reaparece de novo. Esse exantema ele pode ser pruriginoso ou não. Existe o exantema precoce, que acontece aí no segundo, terceiro dia. Esse exantema costuma, quando tem prurido, ele responde bem ao antistamínico, mas existe uma outra apresentação do exantema que pode ser mais tardio, lá no quinto, sexto dia, e quando é pruriginoso, esse às vezes não responde muito bem ao antistamínico, mas já está na áurea da cura, o paciente já está evoluindo para a cura, já está na fase final da doença. Tanto que nós podemos até tranquilizar o paciente, caso tenha esse exantema com prurido, que apareça lá no sexto dia, mesmo com o paciente tendo esse desconforto, você pode praticamente garantir para ele que a fase crítica já passou, e dali o paciente vai para a cura. E aí, como conduzir esse paciente? Então, notificar, na suspeita notifica, e não é tome bastante líquido, né? Existe uma continha para ser feita, é 60 ml por quilo de peso. 1/3 solução salina, 2/3 de outros líquidos. Essa solução salina é aquele pacotinho que a gente usa para diarreia. Não confundir solução salina com soro caseiro. O soro caseiro, ele entra na composição dos outros 2/3, dos outros líquidos. Nesse caso, 1/3 é daquele pacotinho lá de reidratante oral, né, aquele pacotinho que a gente tradicionalmente usava antes para diarreia. A gente sabe que ele não é muito palatável, o gosto não é bom, né? Aí existem algumas estratégias. Se você usar uma água fria, uma água gelada, ele fica mais palatável. Você pode colocar um sabor nesse reidratante, né? Você pode gelatina, você pode colocar um sabor, um chazinho junto ali, para dar um sabor para ficar mais agradável, né? Mas tem que ser solução salina. No caso, 30 ml para repor a ingesta normal e outros 30 ml para reposição do que ele pode estar perdendo. Então, mas é 60 ml por quilo de peso. Pessoal, escrevam isso no receituário, né? Fazer só essa orientação via só boca a boca, o paciente ele não vai guardar. Mesmo porque, quando você deixa isso registrado no receituário médico, você mostra para o paciente que esse é o tratamento e que é dessa forma que tem que ser seguido e que não basta beber só uma quantidade de água que ele der conta. Porque a grande maioria dos pacientes, eles vão ter dificuldade de beber água. Ou porque está muito prostrado, ou porque fica difícil, você pede, você tem uma inapetência, né? Então, tem que deixar registrado isso no receituário como uma conduta que tem que ser seguida rigorosamente. Então, os colegas médicos, valorizem o receituário de vocês. Não digo bastante líquido. Faça a continha e coloque isso no receituário. Deu lá 6 litros, né? Coloca 6 litros. E faça a continha, 1/3 de solução salina, 2/3 do que o líquido do paciente gostar. Aquele aplicativo, a vantagem é que ele já faz essa conta para você. Então, já fica mais fácil. E nem digam que não tem o que fazer, que é só tomar bastante água. Digam que o que é o tratamento é a hidratação correta, conforme é feita a conta que está prescrita no receituário. E aí, como sintomático, né? Então, os analgésicos, e aí, mais uma vez, valorize o receituário de vocês. Vão prescrever paracetamol, né? Então, coloque lá, posologia, tudo certinho. Porque se você colocar lá sempre que necessário, quem já teve dengue sabe que não é um comprimido de paracetamol ou um comprimido de pirona que o paciente vai ficar melhor, né? Ele vai passar uma hora, ele vai achar que está dentro do ser necessário que o médico orientou, vai tomar um segundo, terceiro, quarto comprimido, e aí, acima de 6 gramas, o paracetamol é ciência hepática e aí só com transplante, né? Então, assim, valorize o receituário de vocês, coloque a prescrição correta. Vocês já sabem que não pode usar anti-inflamatório. Por quê? Como é que age o anti-inflamatório? Então, inibe prostaglandina e com isso aí melhora a mialgia,
fibromialgia, dor articular. Só que na mucosa gastrodenal ele diminui a produção de muco. No que diminui a produção de muco, no paciente com qualidade capilar, plaqueta baixa, ele vai sangrar. Então não se deve usar anti-inflamatório. E orientem, conversem com o paciente de vocês. Se vocês orientarem que essa febre não vai ceder de 38, 39 para 37,5, que a dor de cabeça, a dor no corpo não vai desaparecer, ela vai apenas amenizar. Se você orientar e explicar isso para o paciente, ele vai entender, o que ele vai fazer? Ele vai esperar esse período passar. Né? Mas se vocês não orientarem, o que vai acontecer? Ele vai voltar para o segundo, terceiro, quarto atendimento, até a hora que ele bate num colega que está desinformado e acaba usando um anti-inflamatório nesse paciente. E acaba, você fez tudo certo, mas por não ter orientado corretamente ou orientado detalhadamente para o paciente, ele acaba usando anti-inflamatório e acaba complicando. Principalmente quem tem mãe com criança pequena, a gente sabe que na prática, muitas vezes a mãe costuma dar um anti-inflamatório, né? Geralmente é o ibuprofeno, daquele que é mais docinho lá, né? E quando a febre não cede, aí que ele procura o atendimento médico. Lembrando que as crianças também têm dengue. Então, orienta as mães dos pacientes que vocês atendem lá, né? Os pacientes que são mães. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, criança com febre é igual consulta médica, né? Tem que descartar a dengue. Então, o uso indiscriminado de anti-inflamatório na pediatria pode ter uma evolução desfavorável com dengue grave. Como antiemético, você também pode ter medicação para isso, como antiplitiginoso, cada exame tem antistamínico, então tem medicações para cada sintoma. E o repouso faz parte do tratamento, né? Quem faz repouso melhora mais rápido, né? Então, a depender da profissão, da ocupação desse paciente, o número de dias vai variar. Quem já teve dengue sabe que não é 1, 2 dias que o paciente vai sentir melhor. Então, talvez precise de um pouco mais de dias. E quantos dias vai variar de caso a caso, devido à ocupação que esse paciente vai ter. E aí o paciente tem que ser orientado como? Não é retorno só retorno se necessário. Ele tem que voltar no primeiro dia sem febre. Por que no primeiro dia sem febre? Porque quando cai a temperatura, que pode ter aquele mecanismo de dengue grave que nós comentamos anteriormente lá. Ou se ele tiver algum sinal de alarme. Então o paciente tem que estar bem ciente de quais são esses sinais de alarme e aí retornar para a reavaliação. Às vezes você afasta o paciente por um período menor e depois nessa reavaliação ver se tem a necessidade de fazer um novo afastamento, né? E é importante lembrar também que o repouso ajuda nesse bloquear esse mecanismo de transmissão da doença, porque se o paciente ele está com dengue e ele fica andando numa área que tem o vetor, a chance do vetor picar, ir lá e picar uma outra pessoa e ter essa transmissão, ela existe. Então é importante o paciente ficar em casa, quietinho, em repouso. E uma coisa que não está escrita aqui, mas é de suma importância, é a questão do repelente, né? O paciente que tem dengue, é interessante que ele use o repelente para que as outras pessoas que têm um convívio com ele dentro do domicílio não tenham risco de pegar. E aí, de duas a uma, né? Terminando essa fase febril, ou ele vai ter uma evolução para cura, né? Ou ele, infelizmente, acaba indo para a fase crítica. Lembrando que essa questão de febre, dor de cabeça, dor no corpo, ela é autolimitada, geralmente termina antes até do sexto ou sétimo dia. Mas o mal-estar, aquela dinamia, pode ficar por até um mês, né? Então isso é comum na dengue. Paciente grupo B. Quem é grupo B, então? Então, aquele paciente que tem petecas, ou eu provoquei uma pela prova do laço, paciente com comorbidade, que não está bem compensada essa comorbidade dele, é gestante, é o idoso, é criança, é automaticamente, independente se tem alguns sintomas ou não, ele é grupo B. Por definição, ele é grupo B. E aí não confundam, então, petecas com exantema. É importante também só falar que sangramento espontâneo, então entra epistaxe, entra gengivorragia, né? Então é só... Exatamente. Então, se o paciente não tem peteca, não tem nenhum sangramento espontâneo, eu provoco uma que é pela prova do laço. Quem já tem peteca, eu não preciso fazer. Tá? Mas quem não tem nenhum sinal de sangramento espontâneo, eu tento provocar uma para saber se ele continua como grupo A ou ele passa para grupo B. E aí tem a técnica correta. Não confundo, tá, com o prova do laço com aquele prova do laço que o laboratório faz com garrote. Não é isso que nós estamos usando aqui. Aqui não é com garrote, é com esfigmomanômetro. E aí não dá para usar aquele esfigmomanômetro digital, tem que ser o convencional, analógico lá. Então eu afiro a pressão máxima e mínima, somo as duas, divido por 2, né? Eu vou ter a pressão arterial média e aí eu manter essa pressão aqui na média por 5 minutos em adulto e 3 minutos em criança. Lembrar que é até 5 minutos em adulto e até 3 minutos em criança. Se já começou a aparecer um monte de peteca, pessoal, não precisa ficar por todo esse tempo, porque é um procedimento bem doloroso. Uma outra dica que a gente dá, espera para fazer esse quadradinho de 2,5 depois que você fizer a aferição, porque senão, mas as petecas apareceram aqui, o quadradinho tá aqui embaixo, como é que eu faço para contar? Então faz depois que você já fazer esse garrote. A Raquel está comentando isso porque isso já aconteceu. Né? Então, onde é contado? Aonde tiver mais. Onde tiver mais é onde que eu vou contar. Se vocês não tiverem régua, use o dedão. É uma polegada. Tá? Então não tem por que não fazer. E aí, muito cuidado, né, principalmente em relação ao paciente com comorbidade. Quando a gente fala em comorbidade, não é só o fato de ser hipertenso diabético, né, porque o pessoal, acompanhando esses pacientes, eles perceberam que o paciente que tem só comorbidade, que convive bem com ela, a evolução dela, na maioria das vezes, se comporta como se fosse grupo A. Né? Então, nós estamos falando aqui paciente com comorbidade, aquele que não convive já muito bem com a sua patologia de base. Então, são esses que têm que ser acompanhados de uma forma mais diferenciada, porque senão consegue. A gama de pacientes hipertensos diabéticos é muito grande. Então, nós selecionamos aqueles que não têm já um bom controle da sua doença de base lá. E aí, como que eu conduzo? Né? Então, nesses pacientes, aqui sim, o hemograma passa a ser obrigatório.
né? Então, nesses pacientes do grupo B, aqui sim o hemograma ele é mandatório. Para quê? Eu quero saber se ele está hemoconcentrando ou não. Eu posso visualizar as plaquetas e ver se está na fase de atividade da doença. Mas o principal que eu tenho que procurar é se ele está hemoconcentrando ou não. Se o hemograma, o hematócrito principalmente estiver normal, eu libero o paciente, a hidratação é igualzinho como o grupo A, mas ele não retorna se necessário, quando terminar, não. Ele volta no dia seguinte. Retorno no dia seguinte, eu faço tudo de novo. Repito o hemograma e avalio de novo. Quanto tempo isso? Até 48 horas depois de ter terminado a febre. Terminadas as 48 horas, terminada a febre, o paciente não teve sinal de alarme, daqui ele vai para a cura. Então, o paciente tem que retornar todo dia até 48 horas depois de terminado a febre. Se o paciente apresenta sinais de hemoconcentração ou algum sinal de alarme, ele já vai direto para o grupo C. E aí o manejo é diferente. Pessoal, a dengue é uma doença dinâmica. Então, não adianta você classificar um paciente como grupo B, pedir um hemograma e pedir para ele voltar daqui 24 horas. Não é daqui 24 horas que a gente vai ver esse hemograma. É em 2 horas ou, no máximo, em 4 horas. Um paciente que volta com um hemograma de ontem, você não vai conseguir manejar adequadamente. Então, esse paciente, ele fica sob supervisão, é colhido o hemograma, enquanto isso, você oferece a hidratação até que saia o resultado e você consiga determinar, então, se ele pode ir para casa e fazer esse acompanhamento diário, ou então se ele vai ter que ser internado e ser conduzido em ambiente hospitalar. Isso que a doutora Raquel comentou, isso é importantíssimo, tá tranquilo, bem definido para vocês. O hemograma não é para diagnóstico, então não adianta eu agendar o hemograma, ou pedir para ele retornar amanhã para o hemograma, não é isso. O hemograma é para agora, né? É para conduta do caso, para manejo do caso. Então, o ideal é até 2 horas, tolera-se até 4. O hemograma que eu peço hoje para o resultado da manhã, ele não vai me ajudar no manejo dos pacientes hoje. E aí a sugestão que os municípios eles adotem esse cartão do usuário, o cartão da dengue, né? Pode ser trocado a logomarca, pode ser do consultório de vocês, do serviço hospitalar de vocês, né? A ideia é que vocês usem isso e funcionaria como prontuário de bolso, né? Então, para facilitar o entendimento da evolução da doença, além do prontuário, que tem que estar tudo registrado lá, mas ali eu coloco ali o resultado dos hemogramas, se ele estava com prova do laço positivo no dia de ontem, né? Então, fica aí, tá ali a presença dos sinais de alarme, para ficar claro para o paciente. Então, é um prontuário de bolso e serve como orientação para os pacientes também. Em relação à gestante, então, infelizmente, ela ocorre a transmissão vertical. Então, tem um risco maior de abortamento no primeiro trimestre, ou de parto prematuro no último trimestre. Né? O recém-nato pode apresentar dengue quando a mãe adquire a doença no período periparto. E aí, nesses casos, é importante pedir pesquisa de argovírus nesse recém-nascido até 72 horas depois do nascimento. Né? Em relação à mãe, infelizmente, se houver abortamento, pode ocorrer maior risco de hemorragia, ou hemorragia por questão do parto, ou por questão da cesárea. Então, por isso que a mãe ela é um paciente diferenciado. Né? E a indicação de cesariana tem que ser bem criteriosa, porque o risco de sangramento ele existe. E a orientação recente que foi dada pelo Dr. Kleber, que é referência nacional para manejo da dengue, é que toda gestante no terceiro trimestre de gestação, né, com dengue, que ela seja internada. Porque a observação de sangramento, de parto prematuro, de evolução desfavorável, tem sido grande. Então, por conceito agora, então, gestante, o terceiro trimestre com dengue, ela permanece internada. Não porque haja um tratamento diferenciado, mas é por questão de um acompanhamento mais de perto. Então, por isso a indicação. Só um adendo aqui. A gestante, né, por causa da própria gestação, ela já tem uma hemodiluição, né, então ela tem uma hematócrito normalmente um pouco mais baixo. Aí é importante ela ter aquela carteira de gestante lá, ver sabe qual é o hemograma, o último hemograma dela, para ver o basal dela como é que tá. Porque se ela tem uma anemia dilucional, e aí chega para mim com o hemograma normal, é que na verdade não é normal, ele está hemoconcentrado em relação ao hemograma anterior. Então isso ajuda vocês na condução do caso. Paciente uso de antiagregador plaquetário, né? Então vai depender de que nível que estaria. Aqui sim as plaquetas vão ajudar, né? Esses pacientes que já tiveram evento coronariano, fica às vezes complicado tirar o antiagregador plaquetário, porque o risco dele ter uma agudização ou ter um novo evento coronariano, ele acaba superando o risco dele ter um sangramento pela dengue. Porque é mais provável ele ter um novo infarto, por exemplo, do que ter um sangramento pela dengue. Mas, então, aqueles pacientes com plaquetas acima de 50 mil, por isso que ele entra como grupo B. E no grupo B, o hemograma ele é mandatório com o resultado no mesmo dia. Se ele tiver uma plaqueta acima de 50 mil, o tratamento continua ambulatorial e ele retorna todo dia até 48 horas do término da febre. E eu mantenho o antiagregador plaquetário. Se o paciente está entre 50 e 30 mil plaquetas, ele fica em leito de observação, ou cadeira de hidratação, depende do recurso que eu tenho, mas ainda mantenho o antiagregador plaquetário, porque o risco de um novo evento coronariano ainda é superior ao risco de sangramento. Mas naqueles pacientes com plaquetas abaixo de 30 mil, ele fica internado, fica em leito de observação, e aí sim é suspenso o antiagregador plaquetário. No anticoagulante, a mesma coisa, né? O comportamento é igual. Aqueles pacientes com plaqueta acima de 50 mil, continua sendo o complemento ambulatorial, hidratação igual como o grupo A, mas ele retorna todo dia como tem que ser no grupo B. E eu mantenho o anticoagulante. Se o paciente está entre 50 e 30 mil, eu admito ele em leito de observação, uma cadeira de hidratação, ou interno o paciente, e eu suspenso o anticoagulante e entra com a heparina não fracionada. Naqueles pacientes com plaqueta abaixo de 30 mil, ele fica internado, e aí eu suspendo o anticoagulante. Então, muito cuidado nesses pacientes com prótese metálica, fibração arterial, com risco de tromboembolismo. Infelizmente, já aconteceu no Paraná. O paciente com prótese metálica, foi suspenso o anticoagulante, paciente internado, o paciente teve uma boa evolução e liberaram o paciente. Só esqueceram de reintroduzir o anticoagulante. E o paciente acabou fazendo um trombo e embolizou. Então, assim, muita atenção nesses pacientes, porque são esses que acabam tendo uma evolução desfavorável.
Paciente com inibidores lá de trombina ou antifator XA, né? Nesse aqui é mais complicado porque é como acompanhar esse paciente, porque não tem um exame de sangue que eu consiga dizer se ele está bem anticoagulado ou não, né? Então a recomendação do manual do Ministério qual que é? No paciente com plaqueta acima de 50 mil, eu mantenho essa terapia que foi prescrita para ele. Nos pacientes abaixo de 50 mil, né, interna-se o paciente e substitui o anticoagulante, né, por heparina não fracionada, começando a usar 24 horas depois da última dose do medicamento que ele usa. Grupo C. Quem que é o grupo C? Aquele paciente que tem algum sinal de alarme. Lembrando que esses sinais de alarme são comuns às outras doenças também. Né? Os mais comuns quais são? Aquela dor abdominal importante, aquela dor abdominal intensa, seja espontânea, seja a palpação. Essa dor não melhora com antiespasmódico, ele melhora com a hidratação. Até o vômito, né, o vômito persistente, ele melhora com a hidratação. Pacientes que têm hipotensão postural, pensamento da pressão arterial, sangramento de mucosa, não precisa ser sangramento importante, mas uma epistaxe leve, uma gengivorragia, ele já entra como grupo C, ele é um sinal de alarme. Né? A letargia e a irritabilidade são percebidas principalmente nas crianças. Né? Muitos pacientes com dengue grave, indo para choque, eles permanecem lúcidos, né? Eles morrem lúcidos. Essa letargia, essa irritabilidade é mais comum nas crianças. Né? Então, percepção de hemoconcentração, se você for procurar paciente com hemoconcentração, exame de imagem, vocês vão localizar o derrame cavitário dele. Né? Então, esses são sinais de alarme na dengue, onde esse paciente fica. Então, vocês vão conseguir identificar esses pacientes, vocês vão conduzir de forma correta, ele vai melhorar. Em questão de poucas horas, ele melhora. O paciente mesmo vai te pedir alta. Não liberem. A doença está em atividade ainda, ele vai tornar a fazer hipotensão, choque, e o paciente é aquele paciente que se libera, vai para casa e volta chocado ou em óbito. Né? Então, esses pacientes do grupo C, eles têm que permanecer em leito de observação, internação, no mínimo por 48 a 72 horas depois que o paciente estiver melhor. Então, não liberem paciente do grupo C, mesmo que ele solicite a alta. E só o que é importante destacar é que quando o paciente ele é identificado com um desses sinais de alarme, ele precisa ser atendido imediatamente. Esse paciente ele não pode ficar esperando ali na triagem mais 2, 3, 4 horas. Ele precisa que seja iniciado a reposição volêmica, e como a gente vai ver nesse slide agora, é uma reposição volêmica mais vigorosa, e se ela é instituída no momento que seja identificado esses sinais de alarme, a doença ela é revertida. Muitos óbitos a gente tem visto aqui no nosso estado por demora na assistência desse paciente que foi classificado como C. Então, não é um paciente para demorar 3, 4 horas na UPA esperando um leito ou esperando para poder ser triado. É um paciente que tem que começar a reposição volêmica já no momento que é identificado. E aí a gente vê que essa reposição volêmica, a conta é diferente. É uma reposição volêmica, ela é EV, é 10 ml por quilo de soro fisiológico numa primeira hora. Aí são pedidos exames complementares, e esses exames complementares são específicos e obrigatórios. A gente vê albumina, hemograma. Aqui é o momento de lembrar que tem que pedir amostra para diagnóstico, uma amostra que vai ser mandada para o LACEN. Então, se tiver até o 5º dia PCR, se for após o 5º dia sorologia, se necessário exames de imagem, e aí o paciente é reavaliado após essa primeira hora. Se não tem congestão pulmonar, a gente mantém uma segunda hora com a mesma quantidade, 10 ml quilo hora, e você faz uma nova avaliação de hematócrito. Então, se, de acordo com o que o paciente é avaliado, né, porque a gente vê que essa fase de expansão, ela vai ter, então, um total de 20 ml quilo em 2 horas, se ele não houver melhora, a gente pode repetir esse esqueminha por até 3 vezes. Lembrando que o paciente ele tem que ser visto de perto. Não dá para prescrever uma hidratação dessa e deixar para reavaliar o paciente daqui 2, 3, 4 horas. Ele tem que ter uma reavaliação clínica a cada hora, de hematócrito a cada 2 horas, para poder ter, então, o manejo correto. Se você fez, o paciente melhorou, então a gente vai passar para uma segunda fase, que é a fase de manutenção. Então, numa primeira hora, faz 25 ml de quilo de soro fisiológico em até 6 horas, faz uma reavaliação, o paciente está indo bem, então a gente faz essa mesma quantidade de 25 ml quilo em 8 horas, sendo que primeiro que essa quantidade vai ser 1/3 de soro fisiológico e 2/3 com soro glicosado, e vamos então mantendo o paciente nesse leito de observação aí por esse prazo de 48 a 72 horas, né? O que é critério de alta para esse paciente? Se ele tem uma estabilização hemodinâmica nesse período de 48 horas, se ele vai ficar febril em 24 horas, ele tem uma melhora, você vê, né, o quadro clínico, o paciente tem uma melhora expressiva, o hematócrito ele está normal e a gente vê uma ascensão das plaquetas, né? Só lembrando que esse paciente, a princípio descrito aqui, é o paciente de uma UPA, ou do pronto atendimento, mas ele pode ter dado entrada numa unidade básica de saúde. E lá na unidade básica de saúde, ele já tem que ser tratado dessa forma lá. Então, há um protocolo de tratamento da dengue, e no grupo C é esse como a doutora Raquel comentou. Então, mesmo na unidade básica, eu já inicio a hidratação lá, e essa hidratação se mantém no transporte até ele chegar no local onde ele vai ficar. Então, não fica o paciente esperando o transporte para ser hidratado no destino. A hidratação começa já na unidade básica de saúde. E aí, o paciente pode ter um derrame cavitário, tá fácil vocês verem esse derrame pleural aqui, tá tranquilo. Se for um derrame pequeno, às vezes só vai aparecer no perfil, e se tiver dúvida, eu peço um laurel, um decúbito lateral com raio horizontal, e ver se correu lá. Correu, é líquido. Esses derrames pleurais são rapidamente reabsorvidos, né? Então, questão de 3, 4 dias, é totalmente reabsorvido. E aí chega um paciente com um derrame pleural importante, como esse aqui em cima, né? Você está no pronto atendimento e resolve internar esse paciente. Quando você for encaminhar esse paciente para o hospital, coloque em letra garrafal no encaminhamento: paciente suspeito de dengue.
Por quê? Porque se ele entra no hospital apenas com um caso de febre, desconforto respiratório com derrame pleural, né, chega no hospital e aí o colega cirurgião, né, vendo esse derrame pleural, resolve drenar esse paciente, né, ele vai com fragilidade capilar, plaqueta baixa, ele vai ter evolução desfavorável. Né? Então, facilite a vida do colega que vai receber esse paciente. Coloquem como paciente suspeito de dengue. Estou na dúvida se é um IPM, pega uma agulha fininha, espeta lá, veio o pus, né? Já drena sem dúvida alguma. Mas no paciente que tem um líquido seromorrágico ou seroso, esse é o derrame típico da dengue. Né? Então não drenem. Se tiver desconforto respiratório, você pode tirar uma quantidade bem pequena, né? Bem pequena, até facilitar, até o paciente ter o seu desconforto um pouco melhor. Porque esse líquido rápido vai ser absorvido e se eu tiro, IPM já aconteceu e o paciente tem evolução desfavorável, hipotensão e choque. A mesma coisa se tiver líquido na cavidade abdominal. Então, se eu apenas encaminhar um paciente com sinal de alarme, ou seja, dor abdominal e vômito, aí tem ultrassom com espessamento da parede da vesícula com líquido na cavidade abdominal, manda para o hospital. Fatalmente, um cirurgião vai abrir e vai dizer, isso é uma colecistite, abdômen agudo, vai abrir. Né? Então, coloquem, facilita a vida do colega, coloquem como paciente suspeito de dengue. O sintoma mais precoce, quando vai ter derrame cavitário, é o espessamento da parede da vesícula, porque, na verdade, aquilo não é uma parede, são folhetos. Então, antes de eu ter derrame pleural, antes de eu ter ascite, antes de eu ter derrame pericárdico, esse folheto, eles começam a entrar líquido entre esses folhetos, e aí eu tenho um espessamento da parede da vesícula. A mesma coisa se eu tiver líquido na cavidade pélvica, né? Se eu mando o paciente para o hospital, é uma menina, né, com dor abdominal, vômito, e aí no ultrassom aparece esse líquido na cavidade pélvica, o colega pode confundir com um cisto de ovário roto, pode confundir com uma salpingite com abscesso pélvico, né? Então facilita a vida do colega, coloque como suspeito de dengue. Já aconteceu no Paraná, o paciente ser encaminhado e ser colocado como suspeito de dengue, o cirurgião nesse hospital foi acionado, mas ele, sabendo que era dengue, ele colocou na conduta, na evolução, conduta expectante, e a paciente teve evolução favorável, o paciente foi para a cura. Então facilita a vida do colega depois lá. Paciente hipertenso, né? Se o paciente ele não tem sinal de alarme, né? A hipertensão está controlada, eu conduzo, mantenho a medicação que ele usa e a hidratação oral. Eu não suspendo medicação alguma se ele não tem sinal de alarme e a pressão está controlada. Mas se ele tem algum sinal de alarme, ou seja, começou a evoluir com hipotensão, então medicamentos como diurético, vasodilatadores, eles têm que ser suspensos. Só um cuidado de pacientes que usam beta-bloqueadores, clonidina, que quando você retira, você pode ter uma crise hipertensiva rebote depois. Então são pacientes que, nesse caso, não vai ser bem conduzido em unidade básica, talvez tenha que ter um local onde possa ser observado com mais cuidado. E muito cuidado na hidratação de idosos. Né? Aquela conta que a gente comentou lá, o protocolo, ele serve, deve ser usado em paciente jovem. Mas no paciente idoso, pode ter uma sobrecarga hídrica. Então, no que eu hidrato o paciente, eu tenho que acompanhá-lo. Né? Se ele está tendo sinal de congestão, se está tendo congestão pulmonar, se está começando a aparecer edema. Então, esse paciente tem que ser hidratado corretamente, mas supervisionado. Sim, por isso que esses pacientes classificados como C, não dá para ficar num leito de observação sem ter uma equipe de saúde ali após para poder observar, né? Pensando em pacientes idosos com comorbidades, eles têm que estar, apesar de ter essa indicação da quantidade de hidratação EV que vai ser feita, o paciente tem que ser reavaliado para ver se ele está suportando ou não, né? Por isso a necessidade de estar ali alguém sempre supervisionando. E aí, aqueles pacientes, né, que estão em uso de anticardido plaquetário, e se tiver uma plaquetopenia importante, onde com sinal de sangramento grave, uma hemorragia digestiva, uma hemorragia do sistema nervoso central, aí tem a indicação de plaqueta, aí uma unidade para cada 10 quilos. Não se faz transfusão de plaqueta profilática, não funciona, né, porque ela é rapidamente destruída. Então, existe uma indicação precisa para a plaqueta. No paciente que usa anticoagulante, no caso de um sangramento importante, a gente acaba usando o plasma fresco. Né? Só o paciente que usa inibidor de trombina ou antifator X, aí eu não tenho uma medicação específica que neutralize ela. Aí a medicação, a conduta é em cima dependendo do tipo de patologia ou de sangramento que esse paciente está tendo. E o grupo D? Quem que é o grupo D? Aquele paciente que está evoluindo para choque. Né? Para outras patologias, talvez 90 de máxima, o paciente consiga, vai observando. Mas na dengue não. Pacientes com PA 90 para menos, conduzam como se fosse choque. Pacientes com pensamento da pressão arterial, conduzam como se fosse choque. Então, o choque geralmente ele é precedido de algum sinal de alarme. Né? E ele ocorre por hipovolemia. Então, é por perda de líquido por terceiro espaço. Da mesma forma que ele se instala de forma rápida, ele também recupera de forma rápida também. Mas se eu não conduzir, não seguir o protocolo próprio para choque da dengue, esse paciente, infelizmente, pode ir a óbito em questão de poucas horas. Então, o que o protocolo fala em relação ao manejo de paciente do grupo D? Então, a fase de expansão é rápida. Lembrando que isso pode ser necessário, inclusive, na unidade básica de saúde. Então, a fase de expansão rápida é soro fisiológico, 20 ml por quilo em até 20 minutos. Então, é basicamente soro aberto. Né? Então, tem que repor o volume dele lá. E isso independe do local do atendimento. E lembrando que pode ser, inclusive, durante o transporte também. Se eu não conseguir resgatar a PA desse paciente, isso pode ser necessário repetir por até 3 vezes. Esse paciente ele vai ficar internado em leito de UTI até a estabilização, né, pessoal? Então, no mínimo de 48 horas, esse paciente fica em terapia intensiva. Então, se o paciente tiver uma resposta inadequada, né, a essa reposição, eu tenho que começar a investigar se não tem uma hemorragia digestiva associada, né, aí sim eu teria indicação para concentrado de plaquetas, se não está tendo alguma coagulopatia, e aí teria indicação para plasma fresco, vitamina K, né? Então,
a princípio, esse paciente tem que ser visto somente na unidade intermediária ou na unidade de terapia intensiva. E aqui vale a mesma máxima do grupo C, né? A transfusão de plaqueta profilática não é uma rotina eficaz, visto que a gente já estudou a fisiopatologia e sabe que a plaqueta ela vai ser degradada rapidamente. E aí, dentro do ambiente de UTI, né, após esse volume grande de líquido, com certeza vai ser necessário correção de sódio, de potássio, né? Então, esse controle eletrolítico ele é importante, e como eu não posso esperar pelo resultado do exame, onde eu tenho acesso ao exame rápido é realmente numa UTI. Esse paciente, basicamente, colocar a central de leito e tentar o UTI o mais precoce possível. E muito cuidado, né, de novo, na hidratação de idosos. Né? Os idosos são que têm maior risco de complicações, né, para choque, mas também por hiperidratação. Porque quando eu hidrato esse paciente, se tiver derrame cavitário, quando esse paciente for reabsorver esse líquido, ele pode ter uma sobrecarga e acabar tendo edema agudo de pulmão. Ou na minha própria hidratação que eu estou fazendo, se eu apenas hidrato e mantenho, não vou observando ele a cada período de tempo, esse paciente pode fazer uma congestão pulmonar, não ser percebido e ter uma evolução desfavorável depois. Então, também existe nesse manual de manejo clínico da dengue dessa versão desse ano toda uma atenção em cima do paciente com insuficiência cardíaca, né? Então, aí pode ser necessário, além de volume, pode ser necessário drogas vasoativas, né? Então, para cada paciente existe um critério de tratamento. Né? Então, nos pacientes com disfunção cardíaca, no 2, né, o volume de hidratação, na verdade, acaba sendo menor. Enquanto no paciente rígido, previamente rígido, eu faço a fase de expansão com 20 ml por quilo em até 20 minutos, no paciente com insuficiência cardíaca grau 2, eu faço 15 ml por quilo em 30 minutos. Eu diminuo o volume e faço por um pouquinho mais de tempo. Naqueles pacientes com disfunção cardíaca grau 3, né, em vez de fazer 20 ml por quilo em 20 minutos, eu faço 10 ml por quilo em 30 minutos. Então, esse paciente tem que ser conduzido realmente numa UTI. E o paciente com classe funcional 4 é conduzido como paciente crítico. Pessoal, só lembrando que a melhor condução ela é feita quando se tem uma equipe olhando e reavaliando esse paciente a cada momento, né? Se coloca essa indicação de reposição volêmica, mas tem que ficar atento. Não existe muito uma receita de bolo para esses pacientes que têm insuficiência cardíaca, que têm alguma comorbidade descompensada. Então, a hidratação tem que ser feita, mas com a equipe médica ali do lado, sempre reavaliando. Sempre se não está dando sinais de congestão pulmonar. E aí, nesse ponto, né, uma equipe de enfermagem bem treinada é fundamental. O médico sozinho não dá conta do manejo, do cuidado desse paciente. É fundamental uma equipe de enfermagem bem treinada. Uma equipe de enfermagem bem treinada realmente tem condições de ajudar e salvar a vida desses pacientes. A dengue não complica só pela fisiopatologia de derrame cavitário. Eu posso ter hemorragia digestiva, existe hepatite por dengue, encefalite por dengue, cardite por dengue, né? Mesmo naqueles pacientes sem hemoconcentração. Né? Então, a dengue tem, à medida que os anos foram passando e as epidemias foram ocorrendo, foram observando outros comportamentos na dengue. Então, num paciente, numa epidemia de dengue, que abriu o quadro com cefaleia, com febre, cefaleia, mialgia, e de repente aparece lá com alteração do eletrocardiograma, alteração de enzima cardíaca, atento que pode estar fazendo uma cardite por dengue. A dengue, como o vírus também se multiplica no hepatócito, ele pode ter um aumento de transaminase ali, até 200, 300, mas existe hepatite por dengue, né? O paciente com transaminase acima de 1000. Né? Existe SARA por dengue também. Né? Então a dengue pode ter outras complicações, fora a iatrogenia, onde eu hiperidrato o paciente, então se ele for cardiopata, e acaba tendo uma hiperidratação. Fora as manifestações neurológicas que estão sendo percebidas também, inclusive como o Guillain-Barré. Então, pessoal, para a gente encerrar tudo que foi exposto até aqui, fica aí uma dica para você fazer um segmento correto desse paciente, né? Um atendimento correto desse paciente. Então, é um caso de dengue? Lembrar se é dengue sem sinais de alarme, se é dengue severa, se é dengue, qual é a fase, né? Qual é o dia do início dos sintomas para poder entender se ele está na fase febril, na fase crítica, na fase de recuperação, a presença de algum daqueles sinais de alarme. Ou o paciente está hidratado, ele está em choque, ele tem alguma comorbidade, alguma questão social que faça com que haja maior risco de gravidade, qual é o estadiamento que eu vou colocar esse paciente para poder conduzi-lo? Ele tem necessidade de hospitalização? É num leito de observação na enfermaria ou é no leito de terapia intensiva? Então, seguindo mais ou menos esse roteiro, você consegue definir qual é a melhor conduta para o paciente e como será o segmento. A gente espera que a gente possa ter conseguido trazer algumas informações para vocês e a gente fica à disposição aqui para algumas dúvidas. Espero que tenha ficado claro para todos que a dengue existe um protocolo para a dengue, né, e que vocês sejam multiplicadores dessa informação. Então, nos locais onde vocês trabalhem, que vocês multipliquem isso que vocês viram aqui. Certo, eu agradeço a apresentação realizada pelos médicos, Dr. Enéas e Dra. Raquel. Agradeço a todos também que hoje nos assistem ao vivo pelo canal da ESPTR Virtual, da Escola de Saúde